O governo do Rio de Janeiro e a prefeitura da capital contestam a análise que aponta contaminação por vírus e bactérias nas águas de dois locais de provas das Olimpíadas, a Baía da Guanabara e a Lagoa Rodrigo de Freitas. A imprensa internacional publicou que os atletas vão nadar em esgoto puro. Olhando de longe, a paisagem pode enganar os mais desavisados. Mesmo que a Baía de Guanabara seja palco para tantas modalidades esportivas, a qualidade da água está muito ruim. Problema antigo, uma grande quantidade de resíduos puros corre por valas abertas até desaguar nas áreas de competição. Uma análise da água da Baía de Guanabara, encomendada pela agência de notícias Associated Press, encontrou níveis elevados de bactérias e vírus vindos de esgoto humano, fato que pode colocar em risco a saúde dos atletas. Muito saco, corda, tudo madeira. Aí tá muito difícil para treinar tudo. Os resultados dos testes indicaram altas contagens de adenovírus humanos ativos e infecciosos em algumas amostras. Esses são vírus conhecidos por causar doenças estomacais, respiratórias, além de diarreia aguda e vômitos. Na semana passada, a presidente do Comitê Olímpico Internacional prometeu que daria um mergulho na Baía de Guanabara para comprovar a boa qualidade da água. A declaração gerou polêmica e foi feita logo após a discussão sobre os níveis de poluição, onde serão realizadas as provas de vela no ano que vem. A reportagem é de Jonathan Freire. A Baía de Guanabara, que serviu tanto de inspiração para canções e até para a história do estado e da cidade do Rio de Janeiro, virou o assunto da vez, desde que a agência de notícias Associated Press divulgou análises encomendadas que mostrou uma grande quantidade de vírus causadores de doenças nas áreas de competições. Fato que foi contestado tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura da cidade. Mas, para refrescar os ânimos dessa discussão, Nawal Montawalkel, presidente da Comissão de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional, disse no último dia 12, durante uma coletiva de imprensa, que daria um mergulho na Baía. Quem convive próximo à Baía de Guanabara já está acostumado com o forte cheiro e com uma grande quantidade de lixo flutuante. Mas a polêmica envolvendo a qualidade da água para a prática de esportes e também para o banho, pelo visto, está longe do fim. Para o remador Cláudio Melo, que tem 3 medalhas nos Jogos Pan-Americanos e já participou das Olimpíadas de Barcelona em 1992, a Baía pode não estar em sua melhor forma, mas dá para abrigar as competições sem grandes problemas. Competições que estão acontecendo aqui no Rio já há 3 a 4 anos, a Copa Brasil de Vela aqui em Niterói por 2 anos, em que atletas estrangeiros estiveram aqui, inclusive foi no verão, entendeu? Onde há uma quantidade maior de chuva, não houve problema nenhum, nenhuma reclamação em relação a esse tipo de acontecimento. O que aconteceu, e aconteceu até com atletas brasileiros e com estrangeiros, é que durante a competição alguns sacos plásticos prenderam na bolina de cada um, mas isso aí é igual ao vento, acontece para todo mundo, a gente espera que não aconteça. Na Olimpíada vão haver as ecobarreiras e a gente espera que contenha esse lixo, porque esse lixo de maior porte é que atrapalha as embarcações. Mas em termos de contágio com a água, eu não vejo problema nenhum, não. Para polemizar ainda mais a situação, Cláudio garante que outras motivações podem estar por trás de toda essa questão. Na medida em que os atletas brasileiros conhecem essa Baía de Guanabara como ninguém. É uma baía, um local onde tem corrente, onde há rondada de vento, que é mudada de direção do vento o tempo inteiro, e isso incomoda muito aos estrangeiros, eles gostam das coisas mais tradicionais, entendeu? Então por isso que eles querem levar a competição para longe daqui. Já tem uns 8 ou 9 times aqui em Niterói, já se adaptando, e você vê que até hoje também não tem reclamação nenhuma, está todo mundo treinando. Você passa aqui na praia de São Francisco, você vê os gringuinhos de bicicleta indo para os clubes, indo para os seus... se juntar com o seu staff para botar o barco na água, enfim, eu não tenho ouvido reclamação nenhuma em relação aos estrangeiros. Eu não vejo problema nenhum em mergulhar nessa água, não me assusta, não. Bora dar um mergulho? Vamos embora? De acordo com o boletim de balneabilidade do Instituto Estadual do Ambiente do Rio, feito no último dia 10, a praia de São Francisco, onde foi gravada essa reportagem, dos 3 pontos analisados, 2 não estão recomendados para o banho. Mas tem gente até pescando por ali. E quem frequenta o local até reconhece que a água poderia estar em melhores condições, ainda assim não abre mão do mergulho.
Realmente precisa melhorar, mas já foi 40%, né? Mais ou menos. Mas já está bem melhor, já dá para eu tomar um banho de mar, já melhorou muita coisa. Mas afinal, como foi o mergulho do Cláudio? Cláudio, como é que foi o mergulho? Tudo uma boa? A água tá boa? Como é que tá? Tranquilo, tranquilo, água limpa, água com uma temperatura legal, mais profundo ela está gelada, quer dizer, isso demonstra que a água não tá tão poluída desse jeito que o pessoal fala. Aqui na frente está limpa, transparente, um pouquinho mais profundo ela vai escurecendo, mas mergulho tranquilo, água boa. A Baía de Guanabara vai ajudar nos Jogos de 2016? Com certeza, vai ser o grande diferencial, porque se tiver, o parâmetro que a gente tem é isso aí, daqui a um ano vai estar mais ou menos isso, um pouco mais limpa, é claro, com os trabalhos que vêm sendo feitos. E, enfim, eu acho que os gringos vão penar aqui, porque os brasileiros, conhecendo a corrente, conhecendo a rondada de vento, conhecendo tudo aqui, eles vão jogar em casa e vão jogar com uma vantagem considerável. Polícia resgata homem que seria executado por traficantes em São Gonçalo. O homem morre em troca de tiros com a polícia na comunidade da Chumbada. Procon descarta 1 tonelada de carne vencida em São Gonçalo. O Passaponte Notícias começa agora. Polícia realiza operação pelo 2º dia consecutivo no complexo de comunidades do Viradouro, em Niterói. 2 homens são presos com um carro roubado e 2 réplicas de pistola em São Gonçalo. 4 homens são presos com mais de 700 caranguejos em Maricá. O Passaponte Notícias começa agora. Nesta sexta-feira, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou dados que mostram que o país fechou quase 100 mil vagas de emprego formais no mês de abril. O resultado representa uma queda de 0,4% em relação à geração de empregos com carteira assinada do mês anterior. No mesmo mês do ano passado, foram criados 105 mil empregos com carteira assinada. Os números mostram que a economia brasileira voltou a demitir depois de uma leve recuperação no mês passado. Depois do intervalo, você vai conferir como foi o 2º dia consecutivo de operações no complexo de comunidades do Viradouro, em Niterói. Eu volto já. Depois da série de crimes envolvendo facas na capital do Rio de Janeiro, como o caso do médico Jamie Gold, esfaqueado na Lagoa Rodrigo de Freitas essa semana, a Câmara dos Deputados Federais quer desarquivar um projeto de lei de 2004 que proíbe o porte de armas brancas na rua. A proposta ainda depende do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para que seja levado à votação. No próximo bloco, você vai conferir a coluna semanal do João do Corujão. Só um instante. O Hospital Universitário Antônio Pedro, ligado à Universidade Federal Fluminense, no centro de Niterói, inaugurou há poucos dias um dos mais modernos centros de investigação de dores neurológicas do país. A nossa equipe teve acesso ao setor e mostra como o novo serviço está ajudando a facilitar o diagnóstico dos pacientes. A reportagem é de Jonathan Freire. O Núcleo de Pesquisa Clínica em Neurologia e Neurociência, batizado de NeuroPC, está equipado com tecnologia de ponta e instalado no Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Esses aparelhos são capazes de identificar estímulos nervosos imperceptíveis pela maioria dos aparelhos de exames disponíveis atualmente na rede de saúde. Eles são capazes de medir as vias da dor crônica, o que vai facilitar o diagnóstico e o tratamento de doenças. Aqui da NeuroPC, quer dizer, Unidade de Pesquisa Clínica em Neurologia e Neurociências, nós podemos fazer estudos e investigação em qualquer doença no âmbito neurológico. Com os novos equipamentos, o NeuroPC se tornou um dos centros de pesquisa mais avançados do país. Aqui serão elaborados estudos sobre dores neurológicas, que englobam diversas doenças. Inicialmente, o projeto seria para a pesquisa e tratamento da dor causada pela hanseníase, já que o Brasil é o 2º país em número de portadores da doença, ficando atrás apenas da Índia. O núcleo também vai pesquisar as sensações de dor causadas por doenças como diabetes, esclerose múltipla e mal de Parkinson. O objetivo principal é desenvolver novas possibilidades de diagnóstico, novas possibilidades de tratamento, com isso com
através de financiamento público, como foi feito toda essa unidade, a NeuroPC, como também privado, ou seja, a indústria, a participação de projetos e pesquisas junto com a indústria. O núcleo de pesquisa foi construído com verbas do Ministério da Saúde, do FINEP e do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Sucesso no mundo inteiro, a exposição internacional Human Bodies, Maravilhas do Corpo Humano, está em Niterói, revelando cada detalhe do nosso corpo. Ao primeiro contato, a exposição pode parecer assustadora, mas logo depois, com tantos detalhes, a curiosidade entra em cena e os visitantes se encantam com a exposição Human Bodies, Maravilhas do Corpo Humano. São 23 acervos itinerantes que percorrem pelo mundo, além de 3 mostras fixas que ficam nos Estados Unidos, Alemanha e China. O objetivo da exposição é mostrar a complexidade do corpo humano de dentro para fora. Aqui, órgãos, tendões, ossos, nervos ficam expostos, revelando os mistérios e os detalhes da nossa natureza. Depois de passar por 22 países, a exposição traz para Niterói 9 corpos reais e mais de 100 espécimes de órgãos. A exposição ela começa a chamar a atenção a partir do momento que a pessoa descobre que os corpos são reais. É uma técnica tão fantástica que os corpos não exalam odores e ficam em posições de desportistas, ou seja, em posições de atleta. Isso já é um grande passo para aguçar a curiosidade do público. Aqui o público vai conferir todas as estruturas do corpo, onde vai observar estruturas que dificilmente são vistas até mesmo por acadêmicos de medicina, fisioterapia, enfermagem, como por exemplo os vasos sanguíneos, em uma técnica que fica o molde perfeito dos membros inferiores e superiores, dentre diversas outras estruturas do corpo humano. Aqui a pessoa vai poder fazer uma comparação entre as estruturas organizacionais, tanto do corpo do ser humano, certo, com a de animais. A musculatura é muito parecida, a organização dos órgãos e a questão do respeito à vida. A exposição, na realidade, ela é uma homenagem à vida em si. Por quê? Não temos que respeitar somente a vida dos seres humanos, mas também a dos animais. Temos que nos conscientizar disso. E para a criançada da escola, nada de passeio, pois as professoras aproveitaram para aplicar um questionário para extrair o máximo da exposição, pois afinal, essa é uma maneira prática e objetiva para conhecer a anatomia do nosso corpo. Na verdade a gente tem a exposição, serve para a gente mostrar o conhecimento, então nada, para mim como professora, não seria uma boa estratégia eu trazê-los sem eles terem um objetivo ao assistir a visitar a exposição. Eles têm que sim ter responsabilidade de observar algumas coisas importantes para que eles possam fazer associação para a vida deles e levarem esse conhecimento para os pais, para a família, para os vizinhos, para os outros amigos que não puderam vir. Então a ideia é que eles aprendam ao estar aqui, não simplesmente só venham visitar a exposição como meros espectadores, e sim que eles participem dela. E essa eu acho que é a função da divulgação científica, né? Porque a gente tem que trazer a ciência para próximo da sociedade, próximo das crianças, próximo dos adultos. Então esse é o papel dos cientistas, da exposição e dos museus e de tudo isso. A exposição Human Bodies está no Plaza Shopping até o dia 30 de maio e está aberta das 14 às 21 horas. O ingresso custa R$ 40 de segunda a sexta-feira e R$ 50 aos sábados, domingos e feriados. Estudantes menores de 12 anos, professores, doadores de sangue e maiores de 60 anos pagam meia entrada e há descontos especiais para grupos de 3 a 5 pessoas. O shopping fica na rua 15 de novembro, número 8, no centro de Niterói. Toda terça é dia do quadro Nossa Beleza, Nossa História. E nessa semana, nós vamos conhecer o Palácio dos Correios, o prédio mais imponente do centro de Niterói. Vem com a gente. O Palácio dos Correios foi inaugurado em 1914 e tombado como patrimônio histórico desde 1990. O edifício, construído para abrigar a sede nacional da empresa brasileira de Correios e Telégrafos em Niterói, a então capital do estado do Rio de Janeiro, se divide em 3 pavimentos, possuindo 2 torres que exibem essas belas cúpulas de bronze. As obras custaram mais de 15 milhões de reais e foram restauradas
as características originais do prédio, como a restauração de toda a fachada e esquadrias. Sua reinauguração foi em 21 de março de 2014, ano do centenário do Palácio. O desafio é você ter recursos, né, para recuperar. A recuperação de um patrimônio arquitetônico, ela é onerosa, ela tem um valor bem significativo e com certeza é um investimento que você faz mais pela responsabilidade que uma organização tem em preservar a cultura, que propriamente um investimento para que você obtenha lucros do que se faz em termos de obras de engenharia. Então foi essa a opção que os Correios fizeram, de cumprir com a sua responsabilidade em resgatar um prédio que tem uma importância histórica para a empresa e para a própria cidade, retomá-lo e oferecê-lo novamente à população. Atualmente, o prédio possui 2 grandes centros culturais, que abrigam diversas exposições e oficinas. Uma fica no 2º pavimento e o outro no térreo, onde também funciona uma agência dos Correios. O 3º pavimento fica destinado à administração do palácio. Nos corredores ficam expostas as antigas caixas de coleta de correspondências. Outra curiosidade é que originalmente cada cômodo do edifício tinha uma cor e um desenho característico nas paredes. Por isso, na restauração, a equipe deixou as chamadas janelas de prospecção para a gente ter uma ideia do capricho dado na decoração original. Aqui fica a sala histórica do palácio. A diferença dela é que quando ela foi restaurada, voltou a ser 100% de como era há 100 anos atrás. Aqui dá para ver, por exemplo, que na parede existe essa decoração que ela é toda pintada. Aqui também ficam em exposição alguns detalhes importantes também sobre a história do palácio. Aqui está a planta original da fachada do palácio. O Palácio dos Correios fica na Avenida Visconde do Rio Branco, número 481, no centro de Niterói, em frente à Estação das Barcas. As exposições funcionam de segunda a sábado, das 10 da manhã às 7 horas da noite, e a entrada é franca. Essa obra-prima da arquitetura é irresistível aos olhos. Mesmo de longe, o MAC chama atenção e dificilmente passará desapercebido. Seu formato integra uma série de cartões postais, como a Ilha da Boa Viagem, a Fortaleza de Santa Cruz, Pão de Açúcar e, é claro, a Baía de Guanabara. O museu está localizado no Mirante da Boa Viagem e, com formato futurista e cercado por vidros, proporciona uma bela vista panorâmica. O MAC tem um papel para Niterói como um lugar onde se inaugura uma perspectiva futura para a cidade, uma perspectiva de um circuito de arte contemporânea, mas também de uma arte experimental que ainda não havia espaços como esse. O edifício por si só é a primeira obra de arte exposta pelo museu. Suas linhas circulares, somadas ao espelho d'água, potencializam a experiência visual. Suas rampas sinuosas levam o visitante aos 2 pavimentos. Ele provoca também repensarmos o alcance e os desafios de pensar a democratização da cultura ou a irradiação de novos valores de arte
e cultura para dentro de comunidades, para dentro de outras camadas sociais, colocar exposto o que vem sendo fechado dentro de um circuito de arte contemporânea, de conhecedores de arte, história da arte, para um campo social mais ampliado. Então esse laboratório, ele diria assim, ele afeta todos nós. O Museu de Arte Contemporânea possui um acervo de mais de 2.200 obras da coleção João Satamini e também desenvolve atividades educacionais e recebe inúmeras excursões escolares. O MAC ainda tem um dever e um trabalho a fazer, que é aproximar mais e mais ainda essa sociedade. Ainda temos muito que fazer, né, para chegar aos novos valores, a construir novos afetos. O museu fica no Mirante da Boa Viagem, sem número, e o horário de visitação das exposições é de terça a domingo, das 10 às 6 da tarde. Já o pátio está aberto diariamente, das 9 às 18 horas. O ingresso custa R$10, mas a entrada é gratuita para alunos da rede pública, crianças com até 7 anos de idade, moradores de Niterói e para quem chegar no museu de bicicleta.